integral de trabalho. Seja f maiúsculo de xy um campo vetorial cujas funções coordenadas são f minúsculo de xy e g minúsculo de xy. Vamos imaginar que esse campo vetorial está em uma região D do plano XY. E dentro dessa região D existe uma curva que liga dois pontos, os pontos A e B. Vamos chamar essa curva aqui de curva C, que é um caminho. Agora vamos supor também que esse campo vetorial representa uma força que atua sobre uma partícula, fazendo-a mover-se do ponto A para o ponto B ao longo da curva C, ao longo desse caminho. Então, nessas condições, o trabalho realizado por essa força é a integral de linha f de xy dx mais g de xy dy ao longo da curva C. Bom, agora imagine o seguinte, vamos pensar nesses pontos A e B que estão fixos e vamos considerar diversos caminhos que unem esses dois pontos, diversos caminhos, C1, C2, C3, enfim, diversos caminhos que unem esses pontos aí A e B. Em geral, quando você muda o caminho, o valor dessa integral de trabalho também muda. Ok? Então é bastante comum você calcular uma integral como essa ao longo de um caminho que une os pontos A e B e mudar para um outro caminho e achar resultados diferentes. Mas isso não ocorre se o campo em questão for um campo conservativo. Quando o campo é conservativo e você quer calcular essa integral de trabalho ao longo de um caminho C que une os pontos A e B, então qualquer que seja o caminho escolhido, você vai encontrar o mesmo resultado. Integrais como essas serão chamadas de integrais independentes do caminho. E essas integrais serão independentes do caminho se o campo vetorial em questão for um campo conservativo. A gente vai ver que se o campo em questão for um campo conservativo, então o trabalho só vai depender dos pontos A e B. Mais precisamente, o trabalho vai ser dado pela diferença de potencial entre os pontos A e B. Lembrando que, se um campo é conservativo, então esse campo é o gradiente de uma função, e essa função é chamada de potencial do campo. Então vamos agora apresentar o resultado que trata das integrais de trabalho para campos conservativos. Suponha que f maiúsculo de xy, que é um campo vetorial cujas coordenadas são f minúsculo e g minúsculo, suponha que seja um campo vetorial conservativo em alguma região aberta D, contendo os pontos x0, y0, que é o ponto inicial, e x1, y1, que é o ponto final. E que f e g minúsculo, que são as funções coordenadas desse campo vetorial, sejam funções contínuas nessa região. Se a f maiúsculo, ou seja, o nosso campo vetorial, for o gradiente de uma função φ, e você deve lembrar que, como por hipótese o campo é conservativo, então esse campo ele vai ser gradiente de uma função φ, e essa função φ é chamada de função potencial. Então, se f maiúsculo de xy é o gradiente de uma função φ, e se C for uma curva paramétrica suave por partes, que começa em x0, y0, termina em x1, y1, e que esteja totalmente contida nessa região D, que é o domínio, então aqui vem a parte boa. Então, a nossa integral de trabalho, que é essa integral aqui, ela vai ser dada pela diferença de potencial. Então veja bem, esse campo aqui, que é dado por essas duas funções coordenadas, né, que é o campo F, por hipótese ele é conservativo. Já que ele é conservativo, existe uma função potencial, que você já sabe como encontrar. Então essa integral ela não precisa ser calculada diretamente. Ela pode ser calculada pela DDP, a diferença de potencial. Ok? Então, é o que esse teorema diz, que para calcular a integral de trabalho, basta aplicar a função potencial no ponto final menos a função potencial no ponto inicial.
né? Lembra bem o teorema fundamental do cálculo, né? E isso não é coincidência, não. Vamos ver, então, um exemplo de aplicação desse teorema. Seja f de x, y um campo vetorial cujas funções coordenadas são x ao quadrado, y ao quadrado. Letra A. Mostre que f é conservativo. Letra B. Encontre φ de x, y tal que gradiente de φ é igual a f, ou seja, encontre a função potencial do campo, ou pelo menos uma função potencial deste campo. Letra C. Use o item B para calcular essa integral, que é a integral deste campo, integral de trabalho, onde C, a curva ao longo da qual essa integral está sendo calculada, é o arco da parábola y igual a 2x ao quadrado de menos 1, 2 até 2, 8. Vamos por partes. Letra A. Vamos provar que o campo é conservativo. Para isso, a gente vai ter que aplicar o teste, né, para campos conservativos. Então, eu vou chamar isso daqui de f minúsculo e aqui de g minúsculo, que são as funções coordenadas desse campo vetorial f. Então, vamos à letra A. Para mostrar que esse campo é conservativo, basta derivar essa função f em relação a y, depois derivar essa função g em relação a x e verificar se serão iguais. Se essas derivadas parciais forem iguais, então o campo é conservativo. Então vamos começar derivando f em relação a y. É sempre assim. A primeira coordenada eu derivo em relação a y e a segunda em relação a x. Ora, mas quando eu vou derivar isso aqui em relação a y, aqui não tem y. E a gente sabe que quando estamos derivando em relação a y, devemos encarar o x como constante. Então, como isso daqui só depende de x, é uma constante. Então, a derivada é zero. Da mesma forma, a derivada de g, que é a segunda função coordenada, né? A função g, em relação a x, como aqui não contém x, só contém y, e y é considerado constante quando estou derivando em relação a x, a derivada também é zero. Como essas derivadas parciais são iguais, então o campo é conservativo. Então, conclusão, f é conservativo. Beleza, mas conservativo é apenas um nome. O que é que significa o campo ser conservativo? Significa exatamente o que está no item B, que existe uma função φ de duas variáveis, cujo gradiente coincide com o campo, né? Então, como f maiúsculo dado é conservativo, existe uma função φ de duas variáveis, tal que o gradiente de φ coincide com f. Ok? Então vamos interpretar essa igualdade. O que é o gradiente? O gradiente é o vetor formado pelas derivadas parciais dessa função. Então, derivada de φ em relação a x, derivada de φ em relação a y. Então, isso daqui é o gradiente. Então, eu reproduzi aqui o primeiro membro, né? Escrevendo de uma forma diferente. Vírgula. Aqui é o campo f dado. Vamos ver qual é o campo f dado. X ao quadrado, y ao quadrado. X ao quadrado, y ao quadrado. Essa igualdade, que é uma igualdade entre dois vetores, nos dá uma igualdade entre as coordenadas, né? Já que esses dois vetores são iguais, então a primeira coordenada desse vetor tem que ser igual à primeira coordenada desse vetor. Então, temos essa igualdade. Analogamente, a segunda coordenada do primeiro vetor tem que coincidir com a segunda coordenada do segundo vetor. E a partir dessas igualdades é que a gente consegue determinar uma função potencial. Podemos escolher qualquer uma das duas igualdades para começar. Eu vou começar com a derivada de φ em relação a x. Então, a derivada de φ em relação a x é x ao quadrado. Só que eu estou atrás de φ.
Então, se eu tenho uma derivada e quero resgatar o φ, qual é o procedimento matemático, o método matemático que permite que, a partir da derivada, eu resgate a função cuja derivada é aquela dada? O processo é o processo inverso ao da derivação, é a integração. Então, se eu tenho a derivada e quero encontrar φ, já encontrei aqui, qual foi o procedimento que eu utilizei daqui para cá? O procedimento foi integração. Só que não é uma integração qualquer. Lembre-se que a gente está trabalhando num contexto de duas variáveis. E como aqui eu tenho a derivada em relação a x, a integração que eu usei foi a integração em relação a x. Então isso daqui vai ser x à terceira sobre 3 mais uma constante. Só que, no contexto de duas variáveis, as constantes dependem da outra variável que não foi considerada no processo. Então essa constante aqui depende de y. E isso é ruim, né? Porque a gente já tinha encontrado a φ aqui, ou pelo menos tinha achado, mas tem um pedaço dela que está faltando, que é o k de y. E aí, para a gente encontrar isso daqui, a gente vai ter que usar a outra igualdade que a gente não usou, essa igualdade aqui em azul. Observe que essa igualdade envolve a derivada de φ em relação a y. Então, para forçar o aparecimento dessa igualdade, a gente vai derivar a φ que está aqui agora em relação a y. E o procedimento é sempre esse para determinar a função potencial. Você integra em relação a uma das variáveis e em seguida deriva em relação a outra. Então vamos derivar em relação a y. Derivei já, está aqui. Só que eu tenho que fazer a mesma coisa em relação ao segundo membro. Bom, já que eu estou derivando em relação a y, tudo que tem x é constante, então a derivada é zero. Mas aqui eu derivo, vai dar k' de y. Pronto. Só que essa derivada em relação a y, que a gente calculou aqui, a gente também tinha ela lá em cima. A derivada de φ em relação a y é y ao quadrado. Então, olhe bem, essa conta aqui nos disse que a derivada de φ em relação a y é k' de y. Mas a gente já tinha uma igualdade envolvendo a derivada de φ em relação a y. Ela é igual a y ao quadrado. Então, já que ela é igual a y ao quadrado e ela é igual a k' de y, conclusão, isso daqui vai ser y ao quadrado. Ó. Del φ, del y é y ao quadrado. Del φ, del y é k' de y. K' de y é igual a y ao quadrado. Bom, já que eu tenho aqui k' de y igual a y ao quadrado, eu agora quero encontrar o k, porque lembre-se que k é um dos pedaços aqui, uma das partes da minha φ. Então eu estou fazendo tudo isso aqui para encontrar o k, mas eu tenho a derivada. Então, qual é o procedimento matemático que permite que a gente resgate a primitiva a partir da derivada? Integração. Neste caso, é uma integração simples, porque a função é de uma variável só. Então, não tem essa coisa de integrar em relação a y. A integral é na variável que está aqui. Então, já integrei. Pronto. De k' achei k. Integrei. Vou integrar do outro lado. A integral de y ao quadrado é y à terceira sobre 3. E aqui surge uma constante. Ok? Dessa forma, a gente vai encontrar a φ. Quem será a φ? A φ a gente tinha encontrado que era x ao cubo sobre 3 mais k de y. K de y acabamos de encontrar. E aqui a gente pode adotar c como zero, porque a gente só vai precisar de uma função potencial. A gente não precisa de todas. Então, para resolver o item c, a gente só vai precisar de uma função potencial. Então, a gente pode adotar c igual a zero, e aí vai ficar y à terceira sobre 3. Então, recapitulando, φ é x à terceira sobre 3 mais k, só que k deu y à terceira sobre 3 mais c. Então, x à terceira sobre 3 mais k, está aqui, ó, x à terceira sobre 3 mais k, que é isso daqui, tomando c igual a zero. Então, aqui nós temos a função potencial do campo. Ok? Pronto. Como o campo é conservativo, quando você vai calcular a integral de trabalho desse campo, que está aqui, observe que aqui eu tenho a função, a primeira função coordenada dx e a segunda função coordenada dy. Então, para calcular essa integral ao longo de um caminho que une dois pontos,
eu não preciso resolver a integral, ou seja, eu não preciso parametrizar a curva, encontrar ali as equações paramétricas, calcular derivadas, fazer todo aquele procedimento. Basta usar a diferença de potencial. Então, é óbvio que o fato dessa curva ser um arco de parábola só é útil por um motivo: é uma curva suave. E sendo uma curva suave, o teorema vale, o teorema que permite que a gente use a diferença de potencial para calcular a integral de trabalho. Então, a integral x² dx mais y² dy ao longo da curva C, que inclusive você, quando a curva C é uma curva que une dois pontos, é comum também, eu só estou colocando para título de informação, é comum colocar aqui o ponto inicial e o ponto final, certo? É só uma opção, aí eu vou repetir a integral. Não precisava ter feito isso, certo? Então, quando a gente quer calcular a integral num campo conservativo, de um ponto inicial a um ponto final, a gente não precisa resolver a integral propriamente dita. A gente vai calcular o potencial final menos o potencial inicial, ou seja, φ de 2,8 menos φ do ponto inicial, que é menos 1 e 2. Pronto. Quanto vale... isso daqui vai ser igual. Quanto vale φ de 2,8? Φ de 2,8, você vai trocar o x por 2 e o y por 8 na função φ. Então, φ de 2,8 vai ser 2 ao cubo sobre 3, né? Que o x é 2, mais 8 ao cubo sobre 3, um número enorme. Menos, agora a gente vai calcular o potencial no ponto inicial, ou seja, φ de menos 1, 2. Então eu vou trocar agora o x na função φ, o x por menos 1 e o y por 2. Então vai ficar menos 1 ao cubo sobre 3, mais o y ao cubo, agora é 2 ao cubo sobre 3. Agora vamos fazer essa conta aí. Isso aqui vai dar 8 mais 8 vezes 8, 64. 64 vezes 8 vai dar 512. Aqui vai dar menos 1, aí vai ficar mais 1. Aqui vai dar mais 8, só que vai ficar menos 8. Tudo isso, como os denominadores são todos iguais, a gente pode escrever tudo sobre um único 3. E isso daí, quando a gente faz a conta, vai dar, cancelar aqui. Isso aqui vai dar 513 sobre 3. Como exercício, eu sugiro que você resolva a integral de maneira direta, ou seja, sem usar a função potencial. Como é que você vai fazer isso? Você vai pegar a parábola, você vai parametrizar, você pode, por exemplo, chamar x de t, y vai ser 2t ao quadrado, ok? Aí, como você identificou o x como parâmetro t, você vai olhar a variação do x. O x varia de menos 1 a 2, então o t varia de menos 1 a 2. E aí, com essa parametrização, eu gostaria que você resolvesse essa integral e comprovasse que o resultado vai dar o mesmo que eu achei a partir da função potencial.